Aleluia. Eu estava pensando sobre essa ministração, o que trazer, o que levar, o que compartilhar ao Senhor. E o Senhor tem colocado no meu coração esses versículos, essa passagem, isso que nós vamos meditar hoje. E eu ainda ficava com dúvida, meu Deus, será que é isso mesmo? Aí hoje, no primeiro louvor, já foi falado sobre Coliseu, já foi falado sobre, no segundo já sobre armaduras. Eu digo, meu Deus, e ninguém tinha nem combinado, né? E Deus já sabia. E a gente se preocupa, querido. A gente se preocupa, mas a gente sabe que o Senhor, é Ele que conduz, né? Então eu vou falar, querido, sobre as armaduras de Deus, né, sobre Efésios 6. Mas eu não quero me ater a esse texto sobre o contexto do confronto, né, da batalha. Também tem, mas a visão de Paulo, ele está mostrando que um crente ele deve ver revestido, firme, consciente do que recebeu em Cristo. Não se trata apenas de uma batalha, de um confronto, de uma tensão, mas que nós precisamos estar revestidos, firmes na palavra do Senhor. E Paulo, ele usa a figura da armadura. A armadura do soldado romano, ele era completa. Ela não era imparcial. Ela tinha todas as partes. Um soldado, ele não saía para a guerra faltando algum item da sua armadura. Amém, querido? Era um revestimento completo. E assim nós também precisamos desse revestimento completo. E durante a ministração a gente vai ver que revestimento é esse. Deus, ele não quer uma igreja improvisando uma vida cristã. Deus, ele quer uma igreja vivendo com revelação, com constância da justiça, com fé no coração e palavra na boca e paz interior, querido. Essa é a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que Deus quer que se movimente nessa terra, com paz interior, com a palavra, com a sua palavra na boca. A vida cristã ela não foi feita para ser improvisada. Ela foi feita para ser vivida com revestimento e propósito. Querido, nós precisamos desse revestimento. É necessário nós estarmos revestidos com essas armaduras. Amém, queridos? Vamos ler o texto, Efésios 6:10. Aleluia. E o tema é revestidos de Cristo, né? Como está ali. Aleluia. Efésios 6:10. Aleluia. A gente vai ler até o 18. Amém? Eu vou ler na Almeida Revisada e Corrigida. Aleluia. Vamos lá? Estão prontos? No mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eita, que texto poderoso, querido. E a gente vai esmiuçar durante essa manhã sobre esse texto, e eu creio que você vai sair daqui revestido de todo o poder. Tem um poder disponível para mim e para você, querido. Amém? Paulo já começa dizendo, fortalecei-vos no Senhor. Isso já funciona, que a nossa vida ela não funciona, na verdade, com as nossas emoções. Não funciona na nossa força, na força da nossa carne, na nossa experiência natural. Ela funciona na força do Senhor.
O nosso fortalecimento tem que ser em quem? No Senhor. Toda a nossa força vem dele. Apesar de você ser bem inteligente, apesar que você tem dons e talentos, mas a força que faz operar todos esses talentos na sua vida é do Senhor. Amém? Depois ele diz, revesti-vos. Perceba que o centro desse texto ele não é o nervosismo espiritual. O centro é o revestimento. Então você se fortalece no Senhor e você se reveste do seu poder. Amém, queridos? Irmãos, em Cristo nós já sabemos que Cristo ele já supriu todas as nossas necessidades. Amém? Mas, querido, a gente precisa se posicionar. Nós já sabemos que nós somos supridos em tudo, que Deus ele já supriu tudo, mas nós precisamos nos posicionar, querido. Praticando e crendo e falando a palavra. Precisamos andar conscientes daquilo que Deus já conquistou para nós. Porque não adianta nós estarmos somente conscientes, sabendo daquilo que Deus já conquistou para nós, se nós não praticamos, se nós não falamos, se nós não agimos. A armadura, ela revela como uma nova vida em Cristo deve ser vivida na prática. Essa armadura ela é uma prova viva de como um cristão deve viver na prática. E a primeira coisa que Paulo mostra é que tudo começa com a verdade. Efésios 6,14. Deixa o texto de Efésios aí aberto, 6,10. Do 6,14 ele fala assim: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aqui fala do cinturão. Querido, o cinturão ele ocupava o lugar central no equipamento do soldado. Não sei se você já experimentou andar com a calça frouxa, sem cinto. Ela vai fazer o quê? Ela vai cair. Querida, o cinto aqui representa a verdade. Se você não tiver alicerçado com a verdade, uma hora você vai vacilar. Se o seu cinto da verdade não estiver bem justo, você vai ficar desconcertado. Você vai ficar ali, eita, será que está aparecendo? Será que está caindo? Você não vai conseguir agir, você não vai conseguir operar, você não vai conseguir andar confortável. Porque você vai estar ali, meu Deus, será que vai cair? E você fica puxando a barriga, empurrando para ver se segura. Mas você vai ficar desconfortável. Quando não andamos na verdade, nós andamos desconfortável. Você percebe quando alguém não fala a verdade, que ela fica desconcertada. Ela fica improvisando, ela fica tentando sair, ela fica tentando revidar, tentando sair desapercebido. Mas você, quando vê uma pessoa que está firmada na verdade, você vê que ela permanece firme. Pode vir o que vier, querido. Ela está firme, porque ela está amarrada. O seu cinto está bem justo. Amém, querido? E é isso que Paulo está falando aqui. O cinturão da verdade. Nós precisamos estar com esse cinto bem atado, bem amarrado. Veja se seu cinto aí está bem amarrado. Tá, Lucivaldo? Amarrado? Pronto. Deixa cair, não. Bem amarrado com a verdade. Amém? E o cinto, ele serve como um ajuste. O cinto, depois você vai ver que ele também tinha um lugar para colocar a espada e o escudo. Quase não sai. A espada e o escudo. Então ele precisava ser bem firme. Querido, a gente precisa estar bem firme nessa palavra que Deus nos deu. Nós precisamos estar aliançado com a verdade. A verdade é só uma. A verdade é só uma, é aquilo que o Senhor fala. Amém, queridos? Aleluia. Não dá para viver pela emoção de hoje, pela notícia de hoje, pelas opiniões das pessoas, pela fase do momento. O crente amadurecido, ele vive sustentado pela verdade da palavra. Querido, pode vir o que vier, mas você está ali firme, o seu cinto está amarrado, o seu cinto está firme. Em João 17 fala assim, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos falar isso sempre, querido. A tua palavra é a verdade. A gente precisa meditar nisso. A palavra do Senhor é a verdade. E nela nós precisamos se aliançar. Nela nós precisamos pegar mesmo junto. Para que a gente não possa se desviar para a direita e nem para a esquerda. Romanos 10:8 fala assim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração.
Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro só da Wanda. Ela enfatiza bem isso. A palavra está perto de ti, querido, na tua boca e no teu coração. Essa palavra ela precisa ser divulgada, essa palavra precisa ser falada. Aleluia. A verdade, ela sustenta a fé, a confissão, a forma de pensar e a maneira de viver. Olha aí. Tem crente sincero, mas desorganizado por dentro, porque ainda não colocou a verdade no centro. Ama a Deus, mas vive reagindo ao natural. Querido, você não pode reagir ao natural. Ama a palavra, mas ainda não a deixou a governar dia a dia. Querido, às vezes você ama a palavra, você já se converteu, você sabe que a palavra de Deus é a verdade, mas o seu dia a dia, você reage mal, você reage natural. Você não pode reagir natural, você tem que reagir conforme a palavra fala. A palavra ela tem que nos governar dia a dia. E não só quando a gente está aqui no culto. Amanhã é segunda-feira, a palavra tem que estar no teu coração, na tua boca, perto de ti. Tem que estar firme nessa palavra, querido. Se a verdade não ocupa o centro, qualquer vento emocional te desmonta. Qualquer situação que passar pela sua vida, você já fica ali, desorganizado. Mas quando a palavra está bem aliançada, quando a palavra está firme no seu coração, pode vir o que for, querido. Quem não coloca a verdade no centro da vida, acaba vivendo desalinhado por dentro. Querido, às vezes você pode até receber uma notícia ruim. E se você anda conforme as emoções, quando esse dia ruim, quando essa notícia ruim vier, você pode até ficar abalado. Você pode até ficar, não, você vai ficar abalado, porque você anda pelas emoções. Mas, querido, quando você tem a verdade, quando seu cinto está bem ajustado, pode vir o que vier. Você pode até sentir, mas você vai falar, pode até vir. Mas o que Deus falou a meu respeito não muda. O que Deus falou a seu respeito, querido, não muda. Você pode até sentir o impacto quando vier o dia mal. Mas você pode falar, ei, o que Deus falou a meu respeito não muda. Não vai ser essa situação, não vai ser esse diagnóstico, não vai ser esse problema que chega, que vai mudar a minha situação. Não. A palavra de Deus, ela não muda. E ela não muda ao nosso respeito, querido. Isso não muda o que Deus disse a seu respeito. Aleluia. Quando a verdade entra no centro, o coração passa a ser guardado pela consciência correta de quem somos em Cristo. Efésios 6,14 ainda. E vestida a couraça da justiça. Querida, essa couraça, ela era de bronze ou latão. E ela era feita de escamas. Ela cobria tanto a frente como atrás. Ela cobria os órgãos interiores do soldado. E essa couraça, à medida que o soldado ia andando, ela ia batendo uma na outra e ela ia pulindo uma na outra. E ela ia brilhando cada vez mais. Cada vez mais que o soldado andava, ela ia encostando uma na outra e ia pulindo e ia brilhando cada vez mais. Querido, quando você anda consciente da justiça de Deus, cada passo que você dá, você vai estar brilhando a palavra. Você vai estar brilhando, querido. Você precisa estar consciente que você é justiça de Deus, querido. E que a cada dia que você avança, cada dia que você prospera, aquilo vai brilhando mais e mais. Assim como os soldados, que as pessoas viam de longe porque brilhava, por causa da sua couraça, assim vai ser você, querido. Assim vai ser eu e você. Amém? E a couraça, ela protegia os órgãos vitais. Querido, que coisa poderosa. Quando estamos conscientes da justiça de Deus, querido, nós estamos protegidos. Nós estamos protegidos. Justiça não é o que eu tento conquistar por esforço. Justiça é o que eu recebi de Cristo. Querido, não importa o seu esforço. O soldado, ele fazia um certo esforço com essa armadura, mas nós não precisamos fazer esse esforço, querido. Amém? Você já é justiça de Deus.
Em Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, fala assim: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aí que palavra poderosa, querido. Que palavra poderosa. Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus. Por um só, Jesus Cristo. Muita gente nasceu de novo, querido. Muitas vezes a gente passa por muitos problemas. Mas a gente não tem essa consciência da justiça de Deus. Às vezes as pessoas vivem se relacionando com Deus como se estivesse tentando merecer uma aceitação. Ora pedindo licença, adora com culpa, serve com um sentimento de indignidade. Vive oscilando, hoje eu fui bem, hoje eu fui mal, amanhã eu fui mais ou menos. E vive com essa culpa. Mas a justiça com Cristo muda a base do relacionamento. Agora não nos aproximamos de Deus com base no nosso desempenho, querido. Nós nos aproximamos de Deus através da obra consumada de Jesus. Já foi feito, querido. Você não precisa fazer por merecer. Já foi liberado para você, querido. Essa couraça você precisa se revestir dela. Você precisa ser justiça de Deus, aonde você estiver. Amém? Quando você entende a justiça, sua oração muda. Sua ousadia muda, você fica ousado. Você sabe o que está fazendo. Sua expectativa muda também. Sua forma de se enxergar também muda. Porque às vezes, antes de você conhecer, de você ter a consciência da justiça de Deus, você se olha com desprezo. Muitas vezes eu não consigo, eu não posso, eu errei muito. E não é isso que a palavra fala. Quem vive consciente da justiça não anda tentando conquistar a aceitação, anda desfrutando da aceitação que já recebeu em Cristo. Querido, você já foi aceito. Você precisa desfrutar. Você precisa desfrutar daquilo que o Senhor já te deu, querido. Você precisa desfrutar. Amém? Há pessoas que, quando falham, quando erram, querido, às vezes a gente pode errar. Amém? Às vezes a gente pode errar. E tem pessoas que, quando erram, elas se afastam de Deus emocionalmente. Não porque Deus se afastou, mas porque ela ainda não tem estabelecido a justiça de Deus. A consciência da justiça faz com que você corra para Deus e não fuja dele. Quanto mais consciente você for da justiça de Deus, mais próximo você vai querer ficar dele. Você vai querer correr para ele. Às vezes as coisas não vão bem, às vezes falha, às vezes você erra. Mas você tem Jesus, querido. Você tem para onde correr. Você não precisa se isolar, você não precisa ficar com culpa. Você não precisa ficar ali, eu sou um coitadinho. Não, querido. Não precisa fazer isso. Corra para o Senhor. Corra para os pés do Senhor. É Ele que nos dá todas as saídas. É Ele que nos dá todas as direções. Amém? Efésios 6,15. Vamos continuando. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Querido, as sandálias eram feitas de dois metais. Na frente e outra atrás é como se fosse uma bota, né? E com couro. Metal e couro. E ela era bem ajustada. Por quê? Porque as sandálias, as botas do soldado, elas precisavam ser firmes. Né? O terreno que ele pisasse, onde ele pisasse, ele não poderia vacilar. Era firme. Querido, então quando ele fala aqui, calçado com os pés da preparação do evangelho da paz. Glória a Deus, irmão. Obrigado, viu? Amém. Deus é bom. Pensei que hoje era sem água, mas glória a Deus. Olha aí como Deus é bom. Não precisa se preocupar, meu irmão. Deus já providenciou. Olha aí. Aleluia. E essa sandália, querida, ela era bem ajustada. E ela tinha uns espetos de 2 a 7 centímetros. Olha aí, que armadura poderosa. Quando Paulo ele compara
esses calçados na preparação do evangelho, nós entendemos que essas sandálias, está calçado com ela, tanto nos serve para nos proteger, como também serve para atacar, contra-atacar. Querido, pode vir o que vier, você está firme. Você está calçado com a palavra, você está calçado com a palavra, você está ali firme, amarrado. Pode vir o que vier, você está protegido. Não é nada vai lhe abalar, porque você está firme. E quando fala de firmeza, não é apenas ficar parado. O soldado, quando ele se equipava, quando ele estava com essas sandálias, com essas botas, ele não ficava ali, pisava e ficava firme ali, parado não. Ele avançava. Querido, nós precisamos avançar, nós estamos firmes, nós temos a consciência, nós temos a justiça de Deus, nós estamos com o cinto. Nós estamos com a bota agora, com as sandálias, mas a gente não precisa ficar parado, ficar quieto, esperando as coisas acontecerem, nós estamos firmes. Vai acontecer, vai, mas eu continuo avançando. Está dando errado, mas eu continuo avançando. Está vindo problema, mas eu continuo avançando, querido, porque eu estou protegido. Quando a verdade sustenta e a justiça... Isso que eu já li, foi mal. Amém. As sandálias eram feitas, como eu falei, de metal. E eram tão presas ao pé do soldado que não tinha folga nenhuma. Imagina quando você anda com o sapato folgado, né? Você fica ali despreparado. Você fica ali pensando, meu Deus, qualquer hora esse sapato vai sair. Mas não, querido. Tudo. E Paulo ele faz essa comparação para que a gente possa realmente estar ali firmes. Querido, pode vir vento, pode vir tempestade, mas os seus pés vão estar firmes no evangelho da paz. Você vai ter entendimento para receber aquilo que está vindo sobre a sua vida, querido. Aleluia! Filipenses 4, de 6 ao 7, fala assim, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo. Querido, muitas vezes a gente fala assim, eu estou em paz. Amém, querido. Mas em paz não significa que você vai ficar ali parado, só recebendo as flechas, só recebendo as intenções do inimigo. Não, querido. Paz também é uma estratégia. Paz também serve para você avançar. Amém? Você não fica em paz e nada acontece. Você não fica em paz só para você ficar tranquilo. Não, querido, você fica em paz para as coisas também cooperarem para acontecer com você. Você ali, quando você fica em paz, você reflete melhor, você começa a meditar no que a palavra de Deus fala. Querido, nós não somos guiados por confusão. Amém? Não somos guiados por desespero, nós somos guiados pela palavra. Pela palavra. A paz, ela funciona como um árbitro. Ela guarda, ela sinaliza, ela estabiliza. Quando você fica em paz, você fica ali, preparado ali, esperando uma sinalização do Espírito para agir. Você não fica em paz e esquece. Não, querido, você fica em paz, você está tranquilo, aquilo não está te afligindo. Você está em paz, mas você tem que ficar atento para as sinalizações do Espírito. Ali ele vai sinalizar, ali ele vai te estabilizar. É hora de avançar, é hora de parar. Amém, queridos? Quem vive sem paz, vive tropeçando em tudo, tropeça em notícias, em comentários, em fases, tropeça em sentimentos. Mas quem anda na paz se mantém firme. Tem decisão, querido, que você não precisa tomar correndo. Você não precisa responder na hora. Tem decisões nas nossas vidas que nós precisamos ter paz. Não é hora de eu responder, não é hora de eu agir. O que o Espírito está sinalizando para que eu possa agir? Tem respostas, tem conversas que você não pode responder no impulso. Sabe aquelas pessoas que são bem impulsivas? Você precisa analisar aquilo que foi falado para você. Quando nós andamos em paz, nós andamos esperando as sinalizações do Espírito. Se o Espírito não lhe falou nada, fique quieto. Se ele não sinalizou ainda,
continue em paz, porque ele vai sinalizar. Tem fase na vida em que a maior prova de maturidade é não agir rápido. Às vezes, a maior prova da gente ser um cristão maduro é não agir rápido. Mas, vou ficar em paz. O que Deus está falando sobre esse assunto? O que o Espírito está me sinalizando para que eu possa agir? E às vezes a gente, nesse mundo tão imediatista, a gente quer tudo para ontem. Mas, querido, a gente não pode esquecer. Nós precisamos estar em paz. Todas as nossas decisões têm que ser em paz, debaixo da sinalização do Espírito. Porque se a gente responde rápido e não é aquilo que você queria falar, já foi. A palavra ela não volta atrás. Então você precisa medir, nós precisamos pensar, analisar naquilo que nós estamos respondendo, naquilo que nós estamos agindo no impulso. A paz de Deus não apenas acalma o coração, ela estabiliza a caminhada. Olha aí. Além dela trazer a paz, querida, de acalmar o nosso coração, ela estabiliza a nossa caminhada. Essa caminhada que nós temos que viver, que passar, não precisa ser pesada. Não precisa ser sofrida. Quando nós temos a paz de Deus, nós estabilizamos. Estou correndo, estou avançando, mas eu estou em paz. Porque eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito. Eu sei que eu estou tendo sinalizações do Espírito, querido. E é tão bom você ser guiado, querido. É tão bom você se deixar ser guiado. Porque muitas vezes você quer agir por conta própria. Aleluia. Às vezes, as pessoas ficam angustiadas e acabam falando, mas acho que é Deus que está me movendo. Não, querido, Deus não se move na angústia. Deus, ele não se move no teu sofrimento. Deus, ele não nos guia por tormento. A paz de Cristo, ele é o nosso árbitro. E quando a pessoa está sustentada pela verdade, consciente da justiça e estabilizada pela paz, querido, ela aprende a viver pela fé. Efésios 6,16. Siga aí. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Querido, o escudo, tinham dois tipos de escudo. Um escudo menor, que era usado para os desfiles, e um escudo maior, que era para o combate. O escudo menor não protegia todo o seu corpo, mas o maior, que era para o combate, ele cobria todo o seu corpo, ele protegia todo o seu corpo. E ele era feito por 6 camadas de couro. Era feito por 6 camadas de couro. E ele era bem resistente, né? Era bem resistente e durável. Mas, se deixasse ressecar aquele couro, ele ressecava tanto que quebrava. Quando Paulo ele faz essa comparação do escudo da fé com o escudo do soldado romano, a gente pode parar para pensar, meu Deus, o soldado romano ele cuidava tão bem desse escudo porque dependia da sua vida aquele escudo. Porque se ele não passasse óleo todos os dias naquele couro, óleo com água, ele ia ressecar e ia quebrar. E ele ia morrer no combate. Querido, como é que está a tua fé? Será que você está cuidando bem da sua fé? Quando o Paulo ele faz essa comparação com a fé, querido, a nossa fé ela precisa ser cuidada. Ela precisa todos os dias ser encharcada com o óleo da unção. Todos os dias ser encharcada com a palavra. Para que ela possa se fortalecer. Para que quando chegar o dia do combate, quando chegar o nosso dia mal, esteja firme. Não esteja ressecado a ponto de quebrar. Querido, o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Será que nós estamos cuidando? Será que nós estamos regando todos os dias? Isso tem que ser diário. O soldado ele não perdia um dia sem passar o óleo no seu escudo.
Porque aquilo dependia da sua vida. Querida, a nossa fé depende da nossa vida. Nós temos que todos os dias alimentar essa fé. Colocar essa fé em evidência. Colocar, banhar com óleo da unção fresca todos os dias, queridos. Amém? Romanos 10, 17 fala que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Querido, então nós precisamos cada dia mais estar expostos à palavra do Senhor. Todos os dias. É só no domingo? Não, querido, todos os dias. Tem que ser diário. A fé ela não é teórica, fé é prática. Fé não é um conceito bonito. Fé é um modo de viver. Nós precisamos viver fé todos os dias, todos os dias. Em Hebreus 11, 1, fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Querido, nós precisamos estar firmes na fé. Nós não podemos deixar de lado essa parte tão importante que é a fé. É a manutenção, se eu posso dizer assim, a manutenção da nossa fé. Porque, querido, se nós deixarmos de lado, se nós não ligarmos de estar ali, banhando com a unção diária, com oração, ouvindo a palavra, a nossa fé ela vai ficar quebradiça, ressecada e quebradiça. E vai chegar uma hora que ela não vai se sustentar. E quando você mais esperar para usar a sua fé, ela vai quebrar. Por isso é importante demais você manter a sua fé firme, avivada, encharcada. O soldado ele encharcava aquele escudo, porque quando vinham os dardos inflamados com fogo, ele apagava. Querido, quando vier os dardos inflamados sobre a sua vida, você vai estar com o escudo da fé bem firme, brilhante, bem ativo, e nada pode te atingir, querido. Porque você está com a sua fé ativada, avivada. Marcos 11, 23, um texto bem conhecido. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Querido, e aqui é tão importante, quando Paulo fala em Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé. Tomando, você precisa pegar. Você precisa levantar. O soldado romano, ele pegava o seu escudo e ele levantava. Querido, você precisa pegar a sua fé e levantar também. Você precisa agir, a sua fé ela não precisa estar lá só guardada como um escudo parado, não. Você precisa colocar ela em ação. Você precisa praticar aquilo que a palavra fala. A fé ela precisa estar em movimento, ela precisa estar sendo ativada, precisa estar sendo praticada. Amém, querido? Então, quando Paulo ele compara isso com o escudo, fala que o soldado romano ele pegava o escudo. Querido, pegue a sua fé todos os dias. Seu escudo da fé tem que estar preparado todos os dias. 2 Coríntios 4,13 fala, criei por isso, falei. Nós precisamos praticar, querido, mais e mais a nossa fé. Ela precisa ser vista. Ela precisa ser vista. O escudo ele era visto porque ele era bem grande. Cobria o corpo do soldado. Mas o propósito dele não era só ser visto. Era proteger. Era proteger. Querida, a sua fé te protege. A tua fé te protege dos dardos inflamados, das ciladas de Satanás. Querida, a tua fé é tão preciosa. Não deixe de lado, não. Regue ela todos os dias. Busque a palavra. Escute a palavra. Aleluia. A base da fé não é o problema. A base da fé não é a intensidade do desejo. A base da fé é o quê? A palavra. A fé se manifesta quando cremos com o coração e falamos com a boca. Olha aí. Querido, muitas vezes tem crente que vive por fé, mas se alimenta de qualquer coisa. Ouve qualquer coisa. Não, querido, a nossa fé, ela precisa ser alimentada com a palavra. Tem crente querendo ver resultado, mas falando o oposto do que crê. Não adianta nada, querido, em todos os domingos nós estarmos aqui falando que a palavra fala que você é mais que vencedor, que
Cristo já te curou. Se no seu dia a dia você desfaz tudo aquilo que foi falado. Vem um ventinho, você fica, eita, hoje o dia vai ser ruim. Eita, vai chover, meu Deus, as mulheres vão molhar a roupa, Amém. Querida, nossa palavra tem que ser uma só. Aquilo que nós declaramos no culto no domingo tem que ser da segunda-feira também. Tem que ser o nosso dia a dia. Meu Deus, o tempo está correndo. A fé não nasce da necessidade, a fé nasce da palavra. Não é a necessidade que vai fazer a sua fé crescer, não, querido. Eu estou passando por um problema muito grande, a minha fé vai estourar. Não, querido. A sua fé ela vai crescer baseado na palavra. Quanto mais você se expõe à palavra, mais a sua fé ela vai aumentando. E esse problema nem vai aumentar na sua vida porque você está com o seu escudo ali preparado da fé. Ela pode até vir, mas você vai estar preparado. Aleluia. A fé ela não nega que existe uma situação. Fé apenas se recusa a dar à situação a palavra final. Querido, o problema vem. O diagnóstico ruim vem. Mas nós não podemos se apegar como se isso fosse a palavra final. Pode vir o que vier, como a gente já falou antes. Você pode até sentir um impacto. Querido, quando você recebe um diagnóstico, você pode até sentir um impacto. Mas isso não impede daquilo que o Senhor diz a seu respeito. Você é curado, você é sarado, você é bendito. Aleluia. Mas para que opere de forma saudável, a mente também precisa ser renovada. Efésios 6,17. Tomando também o capacete da salvação. Querido, o capacete era um capacete, parecia uma escultura, né? Ele prendia, vinha até a mandíbula e era bem forte. Bem resistente, que era feito de bronze. E era bem resistente e por dentro tinha almofadas, né? Para não machucar a cabeça do soldado. E ele era tão resistente que na guerra tinha um machado chamado machado de guerra, que é um machadinho curto. E esse capacete você podia dar com ele e ele não penetrava. O machado não penetrava, de tão firme que era esse capacete. Querido, olha que isso aqui é incrível. Paulo, ele faz essa comparação com a nossa mente. Nós já lemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quando o inimigo vem te atacar, ele vai atacar onde? Primeiramente, na sua mente. Na sua mente. É ali, se ele conseguir acessar a sua mente, ele se desarticulando. Amém. O corpo inteiro. Por isso, que olha como é interessante como Paulo ele faz essa comparação do capacete. Esse capacete é tão resistente que pode um machado dar com ele não vai quebrar. Querida, a nossa mente precisa estar tão blindada a ponto de vir qualquer coisa e isso não vai mudar. Pode vir guerra, pode vir luto, pode vir doença, mas você está ali com o capacete ali firme, forte, protegendo todo o seu rosto, toda a sua cabeça, toda a sua mente. A sua mente blindada, a sua mente guardada com a palavra. Pode vir o que vier, querido, você está ali firme. Vai vir, mas pode vir que eu aguento. Eu tenho a mente de Cristo, tenho a minha mente blindada, a minha mente sarada. Aleluia! Querido, tem muitas pessoas que nasceram de novo, mas ainda raciocinam como antes. Você não pode raciocinar como antes. A sua mente ela se renova, precisa ser renovada. Romanos 12:2 fala isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, nós precisamos renovar a nossa mente. A nossa mente ela precisa ser renovada. Se você nasceu de novo e a sua mente ainda fica com aqueles pensamentos que quando você ainda não conhecia Cristo, querido, exponha a ela a palavra. Exponha a ela a palavra todos os dias. Não deixe que nada possa atingir a sua mente. A sua mente tem que estar guardada, a sua mente tem que estar blindada.
um capacete da salvação. Esse capacete era tão poderoso, querido, e pesado, porque tinha tanto valor. A sua mente tem um valor. A sua mente vale muito, querido. Fique com ela blindada com a palavra. Não deixe que nada lhe abale. Se exponha mais à palavra. Você vai fortalecer a sua mente ouvindo a palavra. Se fortalecendo com ela, se edificando com a palavra. Cada vez que você ouve pessoas, ouve coisas, ouve situações que vão contrário à palavra, você vai deixando a sua mente ser minada. Você vai tentando deixar aberturas no seu capacete, querido. Seu capacete precisa estar blindado, fechado, não pode passar nada. A palavra já está encucada na sua mente. Pode vir o que vier, querido. Eu estou pronto, estou com o meu capacete aqui pronto. Pode bater, mas vai voltar. Aleluia. Filipenses 4:8 fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensais. Eu não sei o que pensar. Está aqui, Filipenses 4:8. Como a palavra de Deus ela é poderosa, querido. Tem tudo. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Querido, a nossa mente ela precisa estar em paz. A nossa mente precisa estar pensando aquilo que a palavra diz a nosso respeito. E não o contrário. A renovação da mente ela não acontece de maneira automática. Ela acontece à medida que vamos se expondo à palavra. Isso é natural, é normal. Você, de uma hora para outra, a sua mente vai ser mudada, não. Por isso que ela fala, nós precisamos renovar a mente. Uma mente renovada, ela concorda com a justiça, ela acolhe a paz, ela coopera com a fé. Você sabia que uma mente renovada, ela coopera com a fé? Porque se a sua mente não estiver alinhada, a sua fé não opera. Quem nasceu de novo precisa aprender a pensar de acordo com a nova vida que recebeu. Quando o coração está cheio, querido, a mente está sendo renovada e a fé está ativa, a palavra começa a sair com mais precisão. Efésios 6,17 continua. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí. Querido, a palavra de Deus é algo vivo. É algo que se movimenta. É uma coisa que ela tem uma ação. Ela não volta sem... A palavra de Deus, ela não volta sem cumprir aquilo que foi falado, né? Designado. Querido, é muito importante essa palavra, essa espada. E Hebreus 4:12 fala que a palavra ela é viva e eficaz. Querido, a palavra ela nos basta. Porque ela é viva e eficaz. Você quer uma coisa eficaz, uma palavra eficaz, a palavra de Deus. Porque ela vai direto, ela vai aonde ela precisa ir. Você não consegue esconder nada, porque ela vai lá no seu íntimo. Josué 1:8 fala, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Querida, a palavra precisa estar na nossa boca, precisa estar no nosso coração, ela precisa ser falada. Essa palavra precisa atingir as pessoas. Salmo 119, 105, estamos encerrando, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu Deus. Querido, no dia mal, o que vai sobressair para você responder bem vai ser a palavra. Vai ser a força que você tem, a inteligência que você já tem, os dons e talentos que Deus já te deu. Não, querido, vai ser a palavra. O diabo, quando ele foi tentar Jesus, o que ele fez? Ele se abraçou com o diabo, deu uma rasteira? Não. Ele combateu com a palavra.
A palavra, querido. A palavra precisa estar dentro do teu coração. Essa palavra precisa realmente entrar. Você não precisa, a gente não pode ficar somente ouvindo a palavra todos os domingos, toda quinta-feira. Mas nós precisamos praticar essa palavra. Se nós só ouvirmos a palavra e não colocamos em prática, a nossa fé ela não vai ter ação. Não tem como a gente ter uma ação, botar a nossa fé em ação. Porque a gente só escuta, a gente já sabe que é aquilo. Mas a gente não coloca em prática. E se você não tiver com essa palavra bem fixa no seu coração, querido, no dia mal, porque às vezes acontece o dia mal. O dia mal, às vezes, pode ser uma notícia ruim. Precisa ser o dia inteiro mal, pode ser uma notícia ruim, um momento ruim que aconteceu, querido, mas você vai estar tão convicto da consciência. Grudou aqui. Amém. Você vai estar tão convicto da consciência, da justiça de Deus, a paz de Deus sobre a sua vida, que vai vir e você vai estar ali com a palavra pronta. Jesus, ele estava com a palavra pronta. O diabo veio com tudo para ele, ofereceu tudo, mas ele estava com a palavra pronta. Quem medita na palavra pensa melhor. Quem fala a palavra fortalece a fé. Quem pratica a palavra constrói uma vida sólida. A palavra só deixa de ser informação quando se torna convicção no coração e confissão na boca. Querida, a palavra ela não precisa ser, ela não pode ser somente uma informação. Ela precisa ser uma convicção e uma confissão na nossa boca. Romanos 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Querido, Paulo ele encerra falando em oração. A oração ela mantém tudo isso. Toda essa estrutura, toda essa armadura só permanece de pé por causa da oração. E ele fala em oração e comunhão. Querida, comunhão, essa comunhão que nós estamos vivendo aqui é importante por demais. Porque aqui a gente junta, nós temos uma unção coletiva disponível. 1 Timóteo 2, 1 e 2 fala assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Olha a chave, olha aí como a oração ela é importante. E a oração não é só para você. Não. A oração ela pode interceder, a oração pode ser pelas pessoas que você nem conhece. Mas aí você pensa, meu Deus, como é que eu vou orar por uma pessoa que eu nem conheço? Você conhece todos os deputados federais? Todos os deputados estaduais, senadores? Não, eu não conheço todos eles. Mas nós precisamos orar por eles. Nós precisamos colocar ele em nossas orações, querido, para que a gente possa ter uma vida pacífica. Isso depende das nossas vidas também. E a gente precisa colocar, não importa a partir da A ou B, nós precisamos colocar ele em oração, para que tudo vá bem. Amém? Atos 2,42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Oração sempre vem junto com comunhão, ou comunhão vem sempre junto com oração. A comunhão com Deus mantém vivo tudo aquilo que a palavra construiu dentro de nós. Então, quando juntamos todas essas peças, querido, enxergamos o retrato de uma vida bem revestida de Cristo. Quando Paulo ele fala da armadura de Deus, ele está mostrando uma vida cristã completa, como eu falei no início, sustentada pela verdade, consciente da justiça, estabilizada pela paz, ativa na fé, cheia da palavra e constante em comunhão. Querida, a armadura de Deus, ele não é um peso, nem símbolo de medo, mas um retrato de uma vida cristã bem ajustada. De fato, querido, naquela época, os soldados precisavam daquela armadura, de carregar aquela armadura pesada, que pesava em torno de 40 quilos, 30, 40 quilos. Nós não precisamos carregar essa armadura.
Nós precisamos estar revestidos com o que a palavra está falando. Nós não precisamos carregar, mas nós precisamos estar revestidos com essa armadura. Não viva pela oscilação do que sente, viva pela revelação do que Cristo já fez. Querido, a gente precisa estar pronto, preparado e querendo. Nós precisamos estar pronto, querido, para quando chegar o dia mau você resistir. E Paulo ainda fala que para a gente se revestir dessas armaduras, para quando chegar esse dia mau, nós resistirmos. E quando passar a batalha, nós continuarmos firmes, de pé. Olha que interessante. Querido, você não vai lutar, você não vai, as coisas vão acontecer na sua vida, você vai agir e você vai ficar ali no fracasso, não. Você vai permanecer firme. Você está revestido com a palavra, você está revestido com o escudo da fé. Vai passar isso que você está passando porventura por alguma situação, isso vai passar e você vai permanecer firme. E você ainda vai dar testemunho e dizer: eu permaneci firme, eu recebi a palavra, eu me revesti com a armadura de Deus. E hoje eu estou aqui, firme,